Aviso: este vídeo não é recomendação de investimento. Aliás, qualquer pessoa que recomende algum tipo de investimento necessita, por lei, ter as credenciais corretas. No caso do Brasil, um CNPI, pelo menos. No caso dos Estados Unidos, um CFP, pelo menos. Então, se de alguma forma você está acompanhando no YouTube alguém que não está credenciado para poder auxiliar qualquer pessoa a investir, isso é crime. Outra coisa, este vídeo não é para auxiliar você ou ditar para você como você deve ou não viver a sua vida. Se você quer viver a sua vida, você é o responsável pelas causas, pelas consequências. E se você quer uma ajuda para resolver algum problema, procure um profissional correto. Fica aqui a dica e acompanhe o material agora. Então, como eu estava te dizendo, faz tempo que eu queria fazer esse vídeo. Até antes de começar esse vídeo, eu lembrei de uma história de um professor que dando aula de literatura, ele lembrou da cor do livro que ele estava comentando, que era verde. Só que ele entrou em um acordo com os alunos que se alguém chegasse atrasado, era para todos dizerem que o livro era azul. E aí ele começa a falar sobre o livro, coisa e tal, aí um cara entra atrasado, e aí todos ali no meio da conversa, o livro verde, todos entrando assim em acordo que o livro era azul, e o cara ficou perdido naquela, não sabia, ele via o livro de uma cor e todo mundo falando que o livro era de outra cor. Na metade do caminho o cara concordou com todo mundo, mesmo enxergando uma outra coisa. Então, faz tempo que eu queria falar sobre isso que eu vou dizer nessa série, porque falar de coisas difíceis ninguém gosta. Ninguém gosta. Isso aí é batata, é lógica psicológica, as pessoas não gostam de tratar das coisas reais, mas mais cedo ou mais tarde elas terão que tratar. Então, eu acho assim, é pertinente comentar sobre tudo isso que eu vou falar agora, sobre essa série, pelo fato das pessoas estarem com uma certa percepção, ou comparar essa conversa, né? Então eu acho que essa série ela vai trabalhar naquele contexto da falsa esperança, né? As pessoas aos 3 passos, faça 3 passos assim que tudo dá certo, né? E ainda mais numa sociedade que é permitido mentir, até por lei no Brasil, numa questão de processo civil, penal, seja lá o que for. O cara pode desvendar ali uma historinha ali, montar uma historinha, seja, sei lá o que foi, colocar lá e tá tudo bem, não é crime. Não é igual nos Estados Unidos aqui, se a pessoa pegar você mentindo, tu tá lascado, né? Então eu quero nessa questão tratar a necessidade de averiguação individual, né? O caso de cada um, né? A gente não tem um one size fits all. E diante disso eu vou abordar o que eu chamo de os 4 poderes, que é o poder do tempo, o poder da pesquisa, de informações, né, comparação, coisa e tal, o poder da força do indivíduo, cada um, e o poder das imprevisibilidades, né, aquilo que acontece que a gente não consegue prever, ver que aquilo vai acontecer. O gol principal é tentar resolver essas 4 equações aí, cada equação é diferente uma da outra e ao mesmo tempo estão juntas, né, e vir um argumento objetivista. Ayn Rand, né? Ela vai ser a filósofa que eu vou utilizar aqui, né? Quem já leu o livro Atlas Shrugged conhece muito bem ela. Que é o que? Praticamente daqui para frente nessa série, agora eu vou falar praticamente sobre o que? Vamos lá. Realidade. A realidade é objetiva ou não? O que a gente está enxergando é objetivo ou não? Ou seja, o universo é o que é ou não é? Será que ele é o que a gente deseja que ele seja? Ou ele é uma outra coisa que às vezes a gente não consegue saber? 2, né? A questão da razão, né? Razão é tudo que temos ou não? Se não é tudo que temos, é a razão, a capacidade de pensar e de usar o sentimento ao nosso favor desse pensamento também. O que a gente tem, né? Como é que funciona então, né? Como que a gente vai aproveitar isso? E o propósito de cada um. Eu acho que é interessante que eu aqui não vou ter acesso ao propósito da pessoa que está assistindo o vídeo. Eu tenho acesso ao meu propósito, eu não tenho acesso nem ao propósito da minha mulher, às vezes, em alguns aspectos. Mas a pessoa é um indivíduo, né? Aí fica aquela pergunta, os propósitos são meus ou eu sofri uma espécie de lavagem cerebral e os propósitos são de outros, né? Quem sou eu, quem é você, né? nessa ideia de vida, né? E aí vem a questão principal que eu acho que a gente vai fechar essa série aqui, que é a disciplina, né? Busca pelo que é necessário ser feito ou vive a vida como se fosse um filhinho da mamãe. O que é isso, Nelson? Eu vejo que tem pessoas ainda, vou alongar um pouco a crítica aqui, que ela ainda ela possui uma interpretação do Filho de Deus, mas uma interpretação que não é real, que não existe. Ela caiu, por exemplo, se vocês já assistirem aí o caso da Flor de Lis,
Quantas pessoas essa mulher enganou, né? Quantas pessoas sofreram por aquela mensagem que ela dizia ser de Deus, né? E aí eu falo para você, quantas pessoas agora, nesse momento, estão dando o mesmo golpe, só que não foram pegas ainda, né? Então tá aqui, essa série, ela vai estar vinculada à ideia de futuro, né? A ideia de uma riqueza individual, não estou falando de dinheiro aqui, uma ideia de onde, como e de que forma, né? Ricos na América, no Brasil, sei lá onde, mas como é que funciona isso? E eu quero concluir aqui esse vídeo dizendo que o meu motivo principal de falar sobre tudo isso é que eu trabalho como estrategista financeiro e eu percebi que as pessoas falam de números, as pessoas falam de tipos de investimento, de sonhos, mas elas nunca falam delas mesmas, a individualidade delas, se elas têm capacidade de aturar aquilo, de aguentar o estresse daquela demanda, daquele projeto que ela está falando, se elas não conseguem perceber que elas estão falando do investimento de um, de outro, e elas falam e não organizam o pensamento, vira aquela bagunça, no final vira pura dopamina, né? Mas tá aí, Caixa de Ferramentas, essa nova série, eu espero que você goste, tenta acompanhar, dá um like e tamo junto aí, né? Na verdade, se não tamo junto aqui, abraço aí pra galera, abraço pra vocês, tamo junto.